Aleluia. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tem alguém aí? Amém. Que susto. Pensei que estava sozinho aqui. Irmãos, amanhã. Quantos estão... Fala a verdade, irmãos. Quantos estão empolgados para essa campanha? Amém? Deixa eu dar algumas orientações para os irmãos, falar algumas coisas. Irmãos, essa campanha que fala sobre a mesa do Senhor, a tua mesa cura, eu já ouvi dizer que alguns irmãos não estão entendendo muito por que nós estamos falando tanto de mesa e por que nós vamos fazer essa campanha. Irmãos, mais ou menos 2 meses atrás, eu estava orando, porque todo mês de setembro nós fazemos uma campanha aqui na igreja e nós sempre colocamos um tema. Eu estava orando há uns 2 meses atrás e numa tardezinha Deus falou forte ao meu coração para falar sobre a mesa dele. E por quê, queridos? O que você precisa entender para estar aqui amanhã e os 10 dias? Porque a mesa, irmãos, ela já veio até nós há 2000 anos atrás. A mesa que nós estamos falando aqui é a mesa que o Senhor Jesus colocou para nós. E quando fala de vinho e pão, foram os elementos que ele deixou na mesa para que os discípulos dele se alimentassem ali. Para quê? Para que eles tivessem lembrança de tudo que ele fez, tivessem saúde espiritual e tivessem preparados para a obra que eles iriam ter que fazer sem a presença dele aqui. E a igreja, irmãos, nós precisamos estar nos alimentando espiritualmente desse pão e desse vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus. Tudo isso, irmãos, para a igreja é preciso porque ela envolve a parte espiritual nossa. Porque a obra de Deus não é feita na força, não é feita no nosso conhecimento humano, não é feita na nossa alma. Tudo que nós fazemos como igreja, tanto ministerialmente e a partir da nossa vida, na nossa família, um pai de família para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, você no seu trabalho secular, em tudo que envolve a nossa vida hoje, irmãos, a Bíblia fala que hoje nós somos seres espirituais. E quanto mais nós nos alimentarmos desse pão e bebermos desse cálice, a cada dia mais nós vamos ter o conhecimento de Deus, mais nós vamos tornarmos amigos de Deus. Então, quando Deus falou comigo nessa campanha, queridos, imediatamente, há uns 2 meses atrás, eu fui para a Bíblia, pedi a Deus que me desse as mensagens para estar ministrando para os irmãos, fui para os meus estudos e sentei ali e Deus começou a me dar algumas mensagens, através da palavra, através de alguns estudos, e foram essas mensagens que os irmãos vão estar pregando aqui. Mas é preciso, irmãos, agora, a mesa, ela já veio. A mesa, ela já está apresentada a nós. Aí eu já ouvi dizer que, mas como falam tanto de mesa, mas a gente não sente os irmãos. Irmãos, nós não precisamos sentir. Nós temos que ter uma atitude. Amém? Agora somos nós que vamos. Tudo que Deus teria que fazer por nós, irmãos, Ele já fez. Tudo que você precisa na sua vida, Ele já foi feito na cruz. Tudo. A Bíblia fala em Isaías 53 que Ele já levou na cruz todas as enfermidades, todas as nossas mazelas, todos os pecados. A vitória já foi conquistada na cruz. Mas nós precisamos agora, eu e você, é que precisa tomar posse dessas verdades espirituais. Então é eu e você que temos que ir até essa mesa.
é eu e você que temos que experimentar desse alimento. E quanto mais nós comemos esse alimento, irmãos, mais nós vamos estar fortalecidos para viver a nossa vida, na nossa família, para viver a nossa vida na nossa casa, para viver a nossa vida de relacionamento. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não conseguem se relacionar com os irmãos? Por quê? Porque algo no seu espírito ainda precisa ser completo. Então, irmãos, nesses 10 dias, o que nós vamos ter aqui? 10 dias, nós vamos ter um período de louvor, a cada dia uma mensagem que vai falar aos nossos corações. Nós vamos estar orando uns pelos outros, nós vamos orar pelas necessidades de cada um. E eu quero que você traga processos, traga pedido de emprego, cura na alma, cura no físico. Tragam pessoas para vir aqui nesses dias que você conhece, que está passando por enfermidades, estão passando por alguns problemas. Tragam casais que estão passando por um relacionamento em crise conjugal. Nós como igreja vamos fazer isso. Eu creio que nesses 10 dias, irmãos, o que Deus tem para nós aqui é algo muito grande para aqueles que quiserem estar na mesa. Então o que você precisa? Você precisa estar aqui os 10 dias. Você precisa querer estar nessa mesa os 10 dias. Não esperando que o pastor ou fulano ou ciclano vai fazer algo por você, mas receber aquilo que Jesus Cristo já fez para cada um de nós. Você está entendendo? Então vem esses 10 dias. Eu vou pedir outra coisa. Procure jejuar nesses 10 dias. O que é o jejum, irmãos? Nós não jejuamos. Eu quero que você entenda uma coisa. Algumas pessoas têm uma ideia errada do jejum. Nós não jejuamos para conquistar coisas. Nós não jejuamos porque Deus necessita do nosso jejum, não, irmãos. Nós jejuamos para que o nosso espírito esteja o quê? Sensível àquilo que Deus está fazendo. O jejum, ele prepara o nosso espírito para quê? Para que quando venha uma palavra de Deus para nós possamos ter a sensibilidade de entender, absorver e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Porque Deus, irmãos, Ele não fala na nossa alma e não fala na nossa mente. E Deus, Ele só fala no nosso espírito, porque Deus é um espírito. Então, se a sua alma ou se a sua carne está forte, você não tem sensibilidade espiritual para entender e absorver aquilo que Deus está colocando para nós, seja numa palavra, seja numa oração. Então o que eu queria que você fizesse nesse período? Faça um período de jejum, talvez de 6 horas, 12 horas, eu não sei. Eu nem falo de 24 horas, senão você vai ficar 10 dias sem se alimentar. Mas pelo menos de 6 horas, 12 horas, mas faça um jejum. E o que é o jejum? É você ficar um período, ou seja, 6 horas, ou seja, 12 horas, mas naquele período você não coma nada, mas que você esteja ali naquele período pensando nas coisas de Deus. Talvez você fale, pastor, vou estar trabalhando, não tem como orar. Paulo diz que nós temos que orar sem cessar. E muitas vezes, o que é orar sem cessar? Você não precisa dobrar o seu joelho e ficar 6 horas ali orando. Não, você pode estar trabalhando, mas o seu pensamento está nas coisas de Deus. Talvez você vai ler um versículo pela manhã antes de sair para o seu trabalho, e aquele versículo durante aquelas vai estar falando com você. Por quê? Vai estar preparando você, o seu espírito, para quando você estiver aqui à noite, Deus possa falar com você e você possa, tá bom, irmãos? Alguns irmãos fazem jejum de se abster de algum alimento. Se você faz de coração, irmãos, tudo bem.
Mas irmãos, para mim o jejum é jejum, é ficar um período sem comer. Porque algumas pessoas falam assim: ah, eu vou fazer jejum de feijão com arroz, mas em compensação come 10 pão com presunto na hora do almoço. Isso não é jejum, irmãos. Isso não é jejum. Então, para mim, o jejum, algumas pessoas fazem um jejum de Daniel, né? Mas para mim, o jejum é aquele jejum que o próprio Jesus fez, né? É claro que nós não conseguimos ficar, algumas pessoas até conseguem. Nós não vamos ficar 10 dias sem comer nada, ou 40 dias como Jesus. Mas pelo menos umas 6 horas, ou 12 horas, eu creio que você consegue. E nesse período, se consagre a Deus. Se consagre. Ore pela manhã, leia um versículo, medite naquele versículo, e Deus vai preparar seu espírito para quê? Para que você possa estar aqui nesses 10 dias e Deus possa realizar algo poderoso na sua vida. Talvez um milagre que você precisa, talvez um processo, talvez um emprego, não sei o que. Mas o principal, irmãos, que eu queria que nós tivéssemos nesse período 10-1 é que espiritualmente houvesse um crescimento em cada um de nós aqui, espiritual. Que nesses 10 dias nós possamos sair com uma maturidade maior espiritual do que nós estamos entrando. Isso é fantástico, irmãos, porque quando nós adquirimos essa maturidade espiritual, irmãos, quantas situações muitas vezes que nós passamos serão evitadas. Quantas situações serão evitadas? Por conta do quê? Que você está comendo e bebendo na mesa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então são 10 dias. Venha. Você que está me assistindo aí, que não veio hoje, algumas pessoas faltaram, mas venha nesses 10 dias. Talvez essa falta de fome e de sede de Deus que não deixou você estar aqui hoje, mas venha nesses 10 dias. Então acho que a sua fome e a sua sede de Deus vai aumentar nesses 10 dias. É isso que nós precisamos, irmãos, ter fome e sede de Deus, cada dia mais, a cada dia mais, cada dia. Não importa se você converteu e batizou esse ano, ou se você já tem 10, 20 ou 30 anos de caminhada com Jesus, igual eu tenho. Mas essa fome e sede, irmãos, ela tem que ser todos os dias. E esse jejum, a tua mesa cura, é o título que nós damos para esse jejum. Eu creio que se você realmente tiver fome e sede daquilo que Deus tem para oferecer na mesa dele nesses 10 dias, a sua vida, eu estou profetizando aqui, a sua vida não será mais a mesma em todas as áreas. Acredite nisso. Estamos em setembro e até dezembro você vai ver quantas coisas Deus vai fazer na sua vida ainda esse ano. Amém, queridos? Pastor Antônio, por favor. Aqui tem um homem que há muitos anos ele tem uma fome e uma sede insaciável de Deus. Quantos anos que nós caminhamos juntos? Mais de 22 anos já. E eu vejo o quanto que esse pastor ele tem buscado de Deus, quanto que ele tem se alimentado de Deus, quanto que ele tem na mesa de Deus. E nesses 22 anos eu pude acompanhar quanto que Deus fez na vida desse homem aqui. Acompanhei desde a conversão dele. Desde a conversão. A primeira ceia que ele tomou, a primeira célula que ele foi, a primeira célula que ele liderou, a primeira célula que ele discipulou, o primeiro ministério que ele teve em tudo, irmãos. Seus filhos crescendo, casando. Irmãos, aqui tem um homem que você precisa se espelhar.
Você precisa se espelhar. Porque eu me espelho nele todos os dias. Eu me espelho nele, espelho nele todos os dias. E é um privilégio saber que esse homem um dia foi no meu grupo, se converteu ali. E eu tenho um pastor aqui do meu lado, me ajudando nesse ministério. A Bíblia fala que são frutos que permanecem. E o nosso desejo nessa campanha, irmãos, é que cada um de vocês sejam frutos e frutos que permaneçam, amém? Estenda suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, colocamos a vida do pastor Antônio, Deus, na sua presença. A sua esposa, a pastora Fátima. Deus, e que o Senhor possa falar conosco através da vida desse seu servo, seu profeta. Esse homem, Deus, que o Senhor tirou lá de trás das malhadas para colocar o Deus na frente da tua obra, Deus. E através da vida dele nós somos abençoados todos os dias, ó Deus. E que nessa noite, eu creio, Pai, que nós receberemos a parte do Senhor através da vida do pastor Antônio. Uma palavra, Pai, que vai encher o nosso coração de fé, de paz e de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Amém, irmãos. Para mim que é um privilégio ter participado da célula e do pastor e estar aqui com vocês. Amém? Depois então vocês voltam. Amém, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor para todos. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. O Marcelo, né? Comentou sobre a descendência, né? Eu vou falar um pouco de descendência também. Mas eu queria perguntar para você, quem é aqui é apaixonado pelo seu filho? E quem não tem filho? É apaixonado também? Se eu estou falando de descendência, irmãos, eu não tenho neto, mas já sou apaixonado pelos meus netos. Seu filho nem nasceu ainda, Bruno, mas você é apaixonado por ele, eu tenho certeza. Porque quando meu filho estava na barriga da mãe, eu já era apaixonado por ele. Quem é aqui apaixonado pelo seu filho? Que nem nasceu ainda. Quem é aqui apaixonado pelos seus netos? Que não nasceu ainda. Pelos seus bisnetos. Mesmo que você seja um jovem, você deve ser apaixonado pelos seus filhos. Porque um dia você vai casar. E você precisa ser apaixonado por eles. Você vai entender daqui a pouco do que eu estou falando. Sabe, irmãos, o mês passado a minha mãe adoeceu, foi hospitalizada, e ali eu passei um dia ali com ela, né, no hospital, como acompanhante. E ali Deus começou a mostrar algumas coisas para mim. E tem algumas situações que nos levam a refletir em nossas vidas. Refletir no tipo de vidas que vivemos. Uma delas, irmãos, é quando a gente está num velório. Quando você está num velório, você começa a refletir algumas coisas naquele lugar. Como é que está a sua vida? Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Não é verdade? E a outra situação é quando estamos num hospital. Independente da situação que você está no hospital. Se você está acompanhando, ou até mesmo se está ali acamado. A minha mãe ficou ali hospitalizada. Eu estive ali com ela. E eu comecei a refletir em algumas coisas. E Deus, irmãos,
tem o controle de tudo. Eu comecei a observar ali que Deus tem o controle de tudo. Sempre eu soube disso, mas Deus me lembrou novamente que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo. Mas há quem diga que nem tudo. Tem pessoas que falam, nem tudo Deus tem o controle. Sabe, irmãos? Não aqui na igreja. Mas eu já ouvi pessoas dizendo, tem pessoas que pensam que ter muito dinheiro, ser estudados, é o suficiente, não precisa de Deus. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que dizem que creem em Deus. Eu creio em Deus. Mas as atitudes daquela pessoa é de pessoas independentes, que não dependem, que pensam que não depende. Pessoas que não querem também depender de Deus. Elas não querem, elas fogem de depender de qualquer um, inclusive de Deus. Eu creio que na vida delas, irmãos, dessas pessoas, tem problemas graves que fazem essas pessoas pensarem dessa maneira, que fazem essas pessoas pensarem assim. Problemas difíceis de serem resolvidos e passam anos e anos e não acontece nada. Os problemas continuam sendo os mesmos. Pessoas até crentes que não querem depender de Deus. Eu até 40 anos de idade, irmãos, eu era dessa maneira. Eu acreditava em Deus, mas tinha coisas que eu achava impossível de acontecer. Mas não, isso não é possível acontecer. Talvez você esteja aqui hoje e pense dessa mesma maneira. Eu tenho um problema na minha vida, na minha família, que é impossível de ser resolvido. Talvez isso esteja na sua mente aqui. E durante a minha vida, irmãos, antes de me converter, eu ouvi muitas vezes uma palavra. E naquele dia no hospital, essa palavra veio na minha mente. Essa palavra marcou a minha vida, marcou a minha infância, a minha adolescência, porque eu me converti com 10, a minha mãe se converteu com 10 anos, eu disse. Então eu ainda era uma criança. A minha juventude, eu passei ouvindo esta palavra. Eu ouvi muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, foi muitas vezes. Quando a minha mãe se converteu, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, que eu falei. E a mulher perseverante, forte, determinada e com muita fé. Essa era a minha mãe. A nossa família, irmãos, família grande. Éramos em 7 irmãos. Meu pai e a minha mãe. Meu pai, na época, o viciado, né, em jogos, gastava tudo que ganhava. E minha mãe, para garantir o sustento da família, ela trabalhava dia e noite em cima de uma máquina de costura. Dia e noite. Trabalhava muito e sempre crendo em quê? Crendo nas promessas de Deus sobre a vida dela. Ela se converteu, recebeu uma palavra, sabia que tinha promessas na vida dela e sempre acreditou, sempre creu. E o tempo foi se passando.
Os meus irmãos foram se convertendo um por um, e eu fiquei por último. Eu era considerado a ovelha negra. Alguns da família, você é a ovelha negra da família. Eu ouvi muitas vezes isso aí também. Os irmãos se converteram, e minha mãe sempre dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes ela não falava isso? Chegava até encher as paciências, mas ela falava, não desanimava. Ela sabia que existiam promessas na vida dela e na vida da família. Ela sabia disso. Então ela não cansava de repetir que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu, coração duro, andando pelo mundão, quando ela profetizava que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, eu, com muito respeito, que apesar de andar de qualquer maneira pelo mundo, eu tinha muito respeito pela minha mãe. Sabe, irmãos? Respeitava ela porque é uma mulher batalhadora. Mulher batalhadora. Eu falava assim: é ruim, é difícil, é impossível de acontecer isso aí que ela está falando. Mas ela não perdia as esperanças. Eu ficava calado quando ela falava isso aí. Não dizia nada. Mas na minha cabeça, a resposta é ruim de acontecer isso. Aquilo para mim era algo impossível de acontecer. Eu andava pelos caminhos tortuosos, que não agradava nem a minha mãe e muito menos a Deus. Nunca passou pela minha cabeça, irmãos, que nem diz o pessoal lá no mundão, virar crente. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia subir num púlpito como esse e pregar uma palavra de Deus. Isso, se alguém falasse para mim isso aí, esse cara está ficando louco, está ficando doido. Isso aí não tem condição. Não tem condição. Eu ia dizer, você está ficando doido. Eu ser crente? Aí fazia que nem aquele no zap lá, kkkk. Dava risada. Né? Eu ser crente? Mas o que me chamava a atenção era a fé e a perseverança daquela mulher. Isso me chamava muita atenção. Perseverante. De fé. Tinha uma afinidade e um relacionamento com Deus, irmãos. Ela tinha uma afinidade e um grande relacionamento com Deus. Diariamente eu via minha mãe orando, ajoelhada, meditando na palavra e conversando com Deus. A gente morava, na época, eram 3 cômodos. E sempre eu passava por ali, pela porta da sala assim, eu via que ela estava ajoelhada, orando, conversando com Deus. Você percebia que era uma conversa mesmo. Afinidade. Qualquer pessoa ela pode dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qualquer um pode dizer isso aí. Mas só aqueles que forem perseverantes e tiverem afinidade, tiverem um relacionamento e muita fé em Deus, irão ver isso, irmãos. A sua família
toda servindo ao Senhor. Aquela mulher foi a primeira a se converter, né? E ela tinha essa afinidade. Ela tinha esse relacionamento bom com Deus. Ela tinha essa fé. Não estou dizendo que as pessoas não tenham fé. Não estou dizendo isso aí. O que eu quero dizer é que muitas vezes temos fé que vamos ter uma saúde. Muitas vezes vamos ter fé que seremos curados de uma enfermidade. Que vamos ter alguns pertences. Que vamos ter um bom emprego. Mas que toda a sua família irá se converter ao Senhor. Aí vem a dúvida, irmãos. Muitas vezes, que nem eu duvidava, passava na minha mente que um dia eu ia ter uma casa boa, ia ter um carro bom, que eu ia ter um emprego bom, que eu ia ter uma família. Passava na minha cabeça aí diariamente, na minha cabeça desde os 14 anos de idade. Isso estava aqui na minha mente, aqui, ó, eu vou ter. Sabe, irmãos? Mas nunca passou pela minha mente que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Eu não tinha fé para isso, não. Talvez você esteja pensando assim: é muito difícil o meu marido se converter. Ah, o meu filho, você não conhece, Antônio, meu filho. Você não conhece a minha esposa. Você não conhece aquele meu amigo que eu gosto demais, que eu queria tanto que ele viesse para a igreja. Você não sabe quem é aquela pessoa. Aí vem a dúvida. Se converter de verdade. Pessoas talvez que você conheça que seja difícil se converter ao Senhor. Nada é impossível para Deus. Nada, mas nada mesmo, irmãos. Tanto é que eu estou aqui. O que era impossível na minha mente, hoje é possível, eu estou aqui. Se você tem uma pessoa na sua mente que fala: meu, esse cara não vai, pode ter certeza, não é impossível. Em 1 Coríntios, gostaria que o Robert colocasse aqui, 1:27. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, desprezadas, e as que nada são, para reduzir nada aos que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Esse versículo cabe certinho para mim. Certinho para mim, por quê? As pessoas que me conheceram no passado ficaram confusas. Meu, esse cara aí, onde eu trabalhava, esse camarada aí, é difícil. É mentira. Fazer que nem Tomé, quero ver para crer. Você precisa saber que Deus, Ele é Deus do impossível. Nada, mas nada mesmo é impossível para Deus. Eu disse nada mesmo. Seja lá a conversão de um familiar, ou um bom emprego, ou a cura de uma enfermidade, restauração da família. Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Qualquer situação mudou a minha vida. Durante a trajetória de Josué, após a morte de Moisés, o Senhor falou por várias vezes. Deixa eu ver aqui onde eu estava, agora eu me perdi aqui. Coríntios. Para Josué ser forte e corajoso, irmãos.
O Senhor falou para Josué ser forte, seja forte e corajoso, porque ele sabia que Josué ia passar por muitas dificuldades naquela trajetória. E que havia promessas para aquele povo, que Josué iria conduzir à terra prometida. Mas para chegar até a terra prometida, não iria ser fácil, porque iria ter muitos obstáculos até chegar lá. Ia ter muitas dificuldades para aquele povo chegar até lá, por causa do povo mesmo, irmãos. Muitas vezes, por causa do próprio povo. O Senhor tem promessa para nós. O Senhor tem promessa para nós. Quem crê nisso? Seja forte e corajoso. Seja forte. Para chegarmos à terra prometida, teremos que enfrentar alguns obstáculos. Mas saiba de uma coisa, Josué não estava só. Vocês vão ver aqui daqui a pouco. Ele não estava só. E você também não está só. Você não está sozinho. A minha mãe não estava sozinha. Ela sabia disso. O Senhor está conosco. Vamos ler aqui em Josué 24, do 1 em diante. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra de Dalém, do Eufrates, eu o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. E eu trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos, e os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei
uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, adoraram até do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Isso quem disse foi Josué. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué que disse para aquele povo escolherem os deuses que eles deviam servir. Irmãos, ali foi dada uma opção. Que deuses aquele povo poderia seguir. Ninguém foi forçado a nada. Ninguém forçou, vai ter que seguir o meu Deus. Não. Foi dada opção. Depois de tudo aquilo que Deus fez, que eu falei aqui agora, tantas coisas que Deus fez, foi dada ainda a opção a quem eles deviam escolher andar, a servir. Hoje, nós temos vários grupos de WhatsApp aí, irmãos. O que acontece? Às vezes a pessoa coloca lá, o meu candidato a vereador é o tal. E às vezes a pessoa quer empurrar de goela abaixo aquele candidato. Mas você não, como se não tivesse uma opinião sobre o candidato, sobre o presidente, sobre o time de futebol. Tem que ser o político que eu quero. Tem que ser o time de futebol que eu estou torcendo. Entendeu? Então, as pessoas às vezes querem que você faça aquilo que elas fazem. Precisa ser do meu jeito. Não, irmãos. Você tem a opção de escolher a que Deus você pode servir. Josué disse, vocês escolham que deuses você pode querer servir. Josué disse, vocês escolham aos deuses, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deus livrou aquele povo de tantas lutas. Abençoou o povo com lugar para eles viverem, comida, que nem esforço aquele povo havia feito para estar naquele lugar. E mesmo assim, muitos deles ainda não entraram na terra prometida. Muitos tinham dúvida ainda. E hoje não é diferente. Aqui mesmo, na nossa igreja, os irmãos chegam com um montão de problemas, irmãos. Às vezes o irmão entra ali para aquela porta cheio de problema, cheio de dificuldade. Ou é enfermidade, ou é desemprego, não sei. Tantas coisas. Às vezes a pessoa entra, você não sabe. Aí você começa a conversar com a pessoa, ela começa a abrir, fala, estou com problema aqui, problema ali, problema lá. Tantos problemas. São cuidadas, são abençoadas, são ensinadas. E às vezes não se lembra de como chegaram. Nem se lembra. As coisas começam a acontecer, começa a fluir tudo maravilhosamente. Quando você pensa que não, a pessoa fala, estou indo embora. Aí só põe lá no grupo, fui. Chegou aqui com uma série de dificuldades. Esquece. São ingratas.
Fui. E às vezes não tem coragem nem de falar o fui. Nem coragem de falar fui eu tenho. Josué, na sua caminhada, desenvolveu uma fé inabalável em Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. O propósito de Josué era conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Esse era o propósito dele. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós temos promessas para a nossa vida, para a nossa família. Problemas, meu irmão, vão surgir, vão aparecer. Mas seja forte. Seja forte e corajoso. Josué, irmãos, ele não andava sozinho. Quando ele tinha dificuldades, o que ele fazia? Buscava orientação de Deus. Buscava orientação de Deus. Senhor, talvez o meu propósito, Senhor, não seja conduzir uma nação até a terra prometida. Mas, Senhor, me usa, Senhor, para que eu possa, pelo menos, levar a minha família a entrar na terra prometida. Amém? Você pode falar isso comigo? Você pode fazer essa oração? Fala assim: Senhor, talvez o meu propósito não seja conduzir uma nação até a terra prometida. Mas, Senhor, me use para que pelo menos eu consiga conduzir a minha família à terra prometida. Não estou dizendo que vai ser fácil. Josué teve muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele tinha um relacionamento, uma afinidade e uma fé em Deus enorme. Quando surgiam as dificuldades, ele corria em Deus e consultava a Deus. Sabe, irmãos, quando surgia a dificuldade, irmãos, consulte ao Senhor. Fala com o Senhor. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Josué nunca esteve sozinho. Bem assim é você também. A minha mãe foi dessa maneira. Ela tinha convicção que nessa luta ela não estava sozinha. Ela não tinha o meu pai do lado dela. Ela não tinha os filhos na época do lado dela. Ela entrou nessa briga sozinha. Mas quem tem Deus não precisa de mais nada. Se Deus está contigo, não precisa de mais nada, irmãos. Ele vai. É Deus que vai fazer. Ele vai usar a tua vida. Palavra que saiu da sua boca, como usou a vida dela. Palavra que saiu da boca dela, ela profetizava diariamente. Não parava de profetizar. Irmãos, iremos começar aqui, a partir de amanhã, uma campanha de relacionamento com Deus, viu? A tua mesa cura, que o pastor falou aqui agora. Esta é uma oportunidade, irmãos, que estamos tendo para ter um relacionamento melhor com Deus, chegar mais perto de Deus. Essa oportunidade, aproveite essa oportunidade. Gostaria que a banda subisse aqui. Talvez você hoje ainda não profetizou que você e sua casa servirão a Deus. Eu quero te dar a oportunidade de começar a profetizar cantando. Amém? Que esta frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, seja repetida todos os dias. Faça dessa frase a sua oração diária.
Comece a repetir isso todos os dias, independente da situação. Independente da situação. Os meus avós serviram alguns deuses. Os meus avós. Mas a minha mãe, um dia, ela decidiu que não ia seguir mais aqueles deuses. Que ela ia seguir, sabe quem? Servir, sabe quem? Um Deus vivo. Um Deus verdadeiro. Um Deus poderoso. O Altíssimo. O Deus do impossível. Minha mãe ainda serve esse Deus. Agora eu e a minha esposa servimos esse Deus. Os meus filhos servem esse Deus. Os meus netos, que eu não conheço ainda, eles vão servir esse Deus também. Será de geração em geração. Geração da minha mãe, a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, a geração dos meus bisnetos. Até 1000 anos. Comece agora a profetizar que toda a sua descendência será abençoada. Quando você profetiza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está profetizando que a minha geração, a geração dos meus filhos, a minha casa será abençoada. Através de uma mulher que se converteu, repetir sempre que eu e minha casa, toda a família se converteu. Através deste louvor que os irmãos vão cantar aqui, eu já ouvi testemunhos que famílias se converteram ao Senhor. Este louvor, irmãos, ele tocado todos os dias, a pessoa cantando fazia que nem a minha mãe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu filho servirá ao Senhor. O meu pai servirá ao Senhor. O meu neto servirá ao Senhor. Os meus irmãos servirão ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé, mas que você cantasse, começasse a partir de agora, a partir de hoje,